Olá pessoal, boa noite. Assim como todo mundo tem feito, eu quero aqui deixar meu relato. Esse relato ele não tem intenção de ser curto, mas tem intenção de ser bem explicativo. Eu quero abordar vários pontos, diferentes maneiras para que eu possa explicar o bem que essa ferramenta me faz e como eu adoro ter contato com ela. Enfim, eu comecei a utilizar em 2018, um pouco mais perto do final de 2000, no final não, na metade do ano assim, para agosto, setembro, mais ou menos. E eu tive o primeiro contato com esse conteúdo no YouTube. Primeira vez que eu vi uma palestra, eu não dei muita credibilidade. Falei, nossa, quem que é esse homem bravo falando? Mas depois algumas sincronicidades me trouxeram a esse conhecimento da ressonância. E a primeira vez eu já fiquei encantado com o que aquele homem dizia, né, que é o Hélio. Porque durante muito tempo da minha vida eu tive algumas experiências espirituais. Por mais que não tenha nascido uma família que corrobora com esse tipo de pensamento, extrafísico, metafísico, eu tinha algumas experiências e eu meio que tinha a percepção de que a canalização era uma coisa real, que a viagem dimensional era uma coisa real. Eu sempre tive minhas dúvidas do que eu poderia acrescentar na minha vida se eu tivesse o contato com as outras dimensões. Eu sempre pensei, nossa, mas e se eu souber realmente a verdade? Será que eu agiria da forma que eu ajo? Será que os meus relacionamentos seriam da mesma forma? Será que a minha convivência, os meus objetivos de vida, tudo seria muito diferente se eu tivesse esse contato, se eu tivesse esse entendimento? E por muito tempo eu busquei ter esse entendimento. Porque eu pensava, se eu tô vivendo numa ilusão, eu quero saber a realidade. E fui tendo algumas experiências que me levaram a questionar também um pouco do que o Hélio traz na ferramenta dele, né? Quando eu cheguei na RH, eu acho que eu sou muito grato a, a quem me guia nessa jornada, que eu não tenho muito contato, não sei quem é, mas eu já tinha esse pensamento de que era possível você ter a informação de uma pessoa na sua mente. Eu sempre meio que quis entender como isso poderia ser possível antes de conhecer o trabalho do Hélio. E quando chegou para mim, eu me senti como se fosse um presente, como se fosse uma oportunidade de crescimento. E é claro que eu agarrei com tudo que eu tinha, né? Como eu acho que a maior diferença de mim para todos no grupo é a idade. Eu não tenho nem 20 anos ainda, eu sou bem jovem. E mesmo assim eu sempre tive essa vontade de entender essa ferramenta. Mas como eu tenho uma boa formação escolar, eu sei até que muitas das coisas na qual é proposta pelo Hélio vão contra todo o pensamento atual científico. Só que como eu estava disposto a entender a ferramenta, eu comecei a ler muito, assistir todas as palestras, ler os livros, buscar as vivências, porque eu sabia que por mais que existisse um lado metafísico, poderia ser que aquilo não fosse verdade. Então eu resolvi estudar isso por muito tempo, assim como eu estudo até hoje, eu dedico todo o meu tempo livre a isso, e eu comecei a pedir. A primeira onda eu pedi, entrei no grupo graças a um vídeo do José também, que ele, assim como ele citou ali, eu fui procurar no YouTube e acabei encontrando um depoimento que se pedir. Alguma coisa que eu tenho diferente das pessoas aqui. Eu nunca vi alguém comentar sobre isso, mas eu literalmente sinto a RH. É uma coisa, não é uma ilusão psicológica, não é uma esquizofrenia, não é nada assim, eu realmente sinto a RH. Eu sinto a energia entrando no meu cérebro. E trazendo agora um ponto, eu vou querer abrir alguns âmbitos em relação à ressonância das coisas que eu senti a maior modificação, tá? Então assim, antes da ressonância, principal ponto, felicidade e paz. O engraçado é que antes da ressonância eu tinha uma visão muito diferente de como que era o mundo, assim como eu acredito que todas as pessoas tenham. E essa visão, ela é o que nos traz sofrimento, né? É esse apego que nos traz sofrimento. Quando a gente entende o caminho do Dharma, quando a gente entende que existe um fluxo por trás de tudo, o sofrimento passa. A gente para de se apegar às coisas. Assim como diria o Siddhartha Gautama, que o sofrimento ele é causado pelo nosso apego. Assim, antes de começar a ressonância, eu tinha um apego às minhas amizades, às minhas convivências sociais, à posição social. Isso tudo gera um apego, porque é aquilo que o mundo te mostra que você é. Você nasce numa família e as pessoas, através da convivência, vão te dizendo quem você é. E acho que a principal vantagem da ressonância é que, quando ela entra,
fica muito claro para você que você não é essas coisas. São as construções, essas interações sociais. Que você não é aquelas ideias que seus padres, pastores, que a igreja, que a escola, que sua família passou. Aquilo são eles, você é muito mais. Na verdade, eles são mais também, mas não percebe. E eu acho que a principal mudança que a RH trouxe foi isso. Porque eu era muito preso a crenças que eu não sabia que eu tinha. Assim como hoje ainda encontro algumas certas resistências, mas muito melhor do que antes, né? Então, quando eu comecei a fazer o processo da ressonância, a primeira coisa que me veio foi essa percepção de que eu sou mais, assim como todos somos. E eu comecei a ser muito mais feliz e olhar a vida de uma maneira muito diferente do que eu olhava antes, graças a essa percepção. Os apegos que eu tinha, o sofrimento que hoje eu enxergo como ser algo ridículo e inútil, não existe mais. Então eu comecei a sentir uma paz para onde quer que eu vá, porque eu sei que existe esse caminho do Dharma, que existe tudo isso. Então isso foi muito importante para mim. Em relação à alegria, eu me sinto muito mais alegre. Olha, é impressionante. Eu nunca pensei que eu poderia chegar num nível de êxtase de viver que eu tenho agora, né? Porque acho que as pessoas que fazem RH sentem um pouco isso, porque antes de começar a ressonância, você pensa em ser uma coisa, depois da ressonância pensa em ser várias coisas. E esse sentido de expansão, de conseguir o que quer, de ser e crescer, ele te traz um êxtase muito profundo. Você sente alegria em viver, porque viver é realizar, e realizar é prazer, né? Então eu comecei a me sentir muito mais alegre no meu dia a dia, com as pessoas. Eu acho que o segredo dos relacionamentos, eles estão aí também, que eu já vou entrar nesse tópico. Quando você consegue ser feliz, você solta as pessoas. Você não tem apego às pessoas. Você não espera que alguém vai viver para te agradar. Que eu acho que é o defeito de muitos relacionamentos. As pessoas buscam uma compensação emocional no próximo, que ela não existe, não vai vir a existir. E a própria ressonância te traz essa percepção. E eu vejo que quanto mais eu atingo essa felicidade, mais eu consigo me relacionar bem com as pessoas, porque eu não espero nada além do que elas são, né? Eu não espero que ninguém me preencha. Eu já sou a própria felicidade e eu busco isso, então meus relacionamentos começaram a ser muito melhores, né? Minha relação social começou a ser melhor, porque eu não me apego às pessoas. Eu não me apego em que as pessoas entendam o jeito que eu sou, o jeito que eu ajo, né? E a partir dessa percepção, meus relacionamentos começaram a ser melhor. Isso foi através da ressonância também. Estudo. Se eu quisesse, eu não vou falar tanto para prolongar tanto esse áudio para vocês, porque senão vai dar mais de 1 hora, sinceramente. Se eu fosse tratar os 20 tópicos que eu pensei em tratar, vai demorar muito. Tratar alguns principais estudos. Olha, é uma coisa realmente de outro mundo, porque eu tinha muitas dificuldades em exatas, eu tinha alguns bloqueios em exatas. E hoje em dia, a desenvoltura com que eu faço isso, ela é incrível. É só eu ver uma percepção ali, ver um exercício, algo que seja assim, e vai com uma desenvoltura muito fácil. Falar em público, antigamente eu tinha um receio, hoje em dia eu não tenho mais. Autossabotagem. Olha, sinceramente, conhecendo a mim mesmo do jeito que eu era antes e como eu ajo hoje em dia na minha vida, eu diria que foi uma morte em vida. Porque a autossabotagem que eu tinha em comparação ao que eu tenho hoje é mínima. Mínima. Parece que eu fiz anos e anos e anos de terapia para chegar nesse ponto. Quando na verdade foi a ressonância. Que simplesmente limpou. Quem tem amarras e crenças percebe isso. Eu percebi isso muito claro na minha vida, né? Que as amarras como eu estava preso antigamente, eu não tô mais. Isso que me traz alegria também, né? Mas, voltando um pouco. A autossabotagem para estudantes ela é muito grande, porque muitas vezes você se sente incapaz quando não entende a matéria. Isso acabou sendo deixado um pouco de lado pela minha parte, principalmente porque eu consigo entender muito fácil. Minha memória melhorou muito, eu decoro as coisas muito fácil. E como eu tenho mais essa desenvoltura, eu não me saboto tanto. E quando eu sei que quando eu tenho alguma dificuldade em exercício, eu já não começo com pensamentos negativos. Eu tenho a compreensão de que é fácil chegar nos lugares. Outra coisa, em relação à realização pessoal. Na minha opinião, realização pessoal não é você conquistar tudo materialmente que você deseja, mas você ter a capacidade de conquistar aquilo que você quer. Na RH eu não pedi nada financeiro, nada material. Não porque eu não acho que seja necessário, mas porque eu não tenho necessidade.
eu sou sustentado, então eu não tenho a necessidade de nada material. Tenho uma vida, eu diria uma vida muito boa. Só que eu acho que a realização pessoal, muitas pessoas pedem achando que vai cair casa, carro, apartamento do céu. Pode ser que venha acontecer. Mas para mim é ter capacidade de realizar aquilo que você tem vontade, colocar sua energia em algo e conseguir realizar. E eu vejo que isso é muito claro na minha vida. O que eu coloco, o que eu quero conseguir, eu consigo. É do dia para a noite, entendeu? Muitas das coisas que são realmente impressionantes. Eu vejo que essa é a realização pessoal, que eu não tinha antes. É você conseguir colocar o foco em algo, conseguir trabalhar e construir aquilo. E eu tenho isso muito fácil hoje em dia, sabe? Sei lá, eu quero realizar tal empreendimento, não é o meu caso, mas eu vou lá e consigo realizar. Eu quero realizar tal coisa. É aquilo que eles falam de dedo de ouro, né? Onde o ser dourado, iluminado, coloca o dedo, se ilumina, né? E eu vejo que hoje em dia as coisas vêm acontecendo com essa desenvoltura para mim, né? Que eu quero realizar, eu provo, e realizo, vou muito bem. Realizar tal tarefa doméstica, muito bem. Realizar tal situação, vai muito bem. Essa desenvoltura é uma coisa que é incrível na ressonância. Colapsos. Essa é uma área que para mim exponenciou muito, mas eu alerto as pessoas que pensam em fazer ou que estão fazendo. Hoje em dia, eu já estou na minha 7ª onda. E a maior vantagem disso é que você realmente atrai com muita facilidade. Tudo, literalmente tudo. Chega a ser impressionante pra mim a facilidade que as coisas vêm pra mim. As coisas de que você cria o que você pensa é um pouco assustador, assim, quando você tem essa percepção. Porque é literalmente na hora, assim. Já aconteceu várias vezes de eu pensar numa coisa 11 horas e meio-dia acontecer. Mexer uns pauzinhos ali que eram impossíveis, assim, né? E eu lembro uma situação do ano passado, foi em dezembro de 2018, que eu queria muito uma coisa, foi lá pelo meio-dia, foi numa sexta-feira isso. Lá pelas 7 da noite eu consegui o dobro daquilo que eu queria, né? E já tava no 6º mês de RH, por aí. E hoje em dia as coisas, elas vêm com muita facilidade, né? E eu acho isso muito bacana, muito engraçado em relação aos colapsos. E eu ia tratar de muitos temas aqui, mas eu vou tratar de um último, um pouco de percepção espiritual. O que eu pedi na ressonância foi um pouco mais dessa abertura, eu tenho um pouco dessa leitura espiritual. O que isso é muito bom, por que eu acho isso incrível? Porque apesar de não ver nada e não escutar nada, eu vejo um pouco a oscilação que o Hélio fala na matéria. Essa é a minha mediunidade. E os sentimentos, para mim, eles são muito intensos, muito mais do que era antigamente. Eles são, eu diria que no corpo espiritual, eu sinto primeiro no espiritual, depois eu sinto aqui. E isso traz uma ótica de crescimento muito grande, porque você consegue colapsar muito mais, porque o sentimento é muito mais estarrecedor, ele é muito maior. E eu sinto isso, né? Quando eu estou em alegria, se as pessoas atingem um nível X, eu atingo um nível 10x. É uma coisa que eu sinto vibrar no meu corpo. E isso foi graças à ressonância também. Então, sem querer me estender muito, porque eu daria um áudio de 1 hora aqui para comentar tudo, mas eu tenho muito a agradecer ao professor Hélio Couto, porque é um caminho que ele trilhou, foi o maior caminho da humanidade. Ele trilhou o caminho do ser humano, eu repito isso, trilhou o caminho do herói, né? Como ele mesmo diz no livro, não vou me estender a falar da vida pessoal, porque eu não conheço, é apenas o que está no livro. Mas, como ele mesmo disse, deixou muitas coisas para trás para chegar onde chegou, né? E o que ele fez é incrível, o que ele conseguiu é incrível. E se um ser humano consegue, todos podem conseguir, né? O crescimento. O que o Hélio levou 50 anos para descobrir, a gente tem de graça. Então, assim, é uma ferramenta incrível. Sinto por quem tá perdendo, por quem não entende, por quem não compreende, por quem acha que é mentira. A maior prova, pra mim, não é a teoria, é a prática. Quer saber se funciona? Testa. Se não der nada, realmente. Mas se uma pessoa conseguiu aquilo que está proposto, já tem que levantar a orelha. Então eu sou muito grato ao trabalho que ele faz por ler tudo que ele leu, estudar tudo que ele estudou, ir a fundo, fazer as iniciações necessárias. Por tudo que ele fez para deixar documentado dia após dia, ano após ano, atender todas as pessoas que ele atende, eu sou muito grato. E eu
Só queria deixar aqui um sentimento de família. Mesmo a gente não se conhecendo pessoalmente, todos do grupo somos sim uma família, buscando um crescimento exponencial. Eu queria falar um pouco do crescimento também e do soltar, mas só pro crescimento, porque eu acho que é muito importante falar. E eu acho que isso é o que muitas pessoas gostariam de ter. Em relação ao crescimento. Hoje em dia, a maior diferença que eu sinto na minha vida é a vontade de estudar, ler e crescer e entender a realidade. Quando as pessoas não têm esse conhecimento espiritual, o maior problema é que elas buscam uma compensação de neurotransmissores e encontrar a dopamina, a serotonina, a endorfina em coisas muito, eu diria, fugazes, que você não tem o controle, como drogas, sexo exagerado, relacionamento um após o outro, é sempre em busca da endorfina, da serotonina, tal. O que a ressonância traz de mais valioso na minha percepção é que você já consegue ter esses hormônios regulados. Tendo isso regulado, você tem uma predisposição, com as informações que o Hélio trata, a querer estudar e querer crescer muito mais. Entende? Então, quando você já tem isso, você não tem necessidade de ficar buscando esses estímulos sensoriais fora, você já tem isso dentro, muito bem equacionado, você consegue crescer, você consegue chegar mais longe. E eu tenho uma vontade enorme de crescimento, ainda mais por ser muito jovem. Eu sei que se eu levar a cabo e rabo, dia e noite, seriamente, a informação que eu já tenho, dá pra me chegar muito longe. Muito longe. Muito longe. Então, eu adoro ter... Hoje em dia eu adoro querer crescer, eu adoro querer estudar, porque eu sei, cada vez que eu estudo é mais realização pessoal, é mais ficha que cai. E quanto mais cai ficha, mais realizado eu me sinto. Porque literalmente você enxerga o véu. É como se a vida, tudo que emanasse do universo fosse alegria. Mas todos os egos, eles são impedidos de enxergar porque o próprio ego não quer enxergar, né? É como se a gente estivesse numa sala escura, tentando fechar todas as janelas e as portas para a luz não entrar. Isso é o ego, essa é a percepção que eu tenho. E a RH bate, ela meio que atravessa a luz atravessa ali, pelaquela frechinha da janela. E cada vez que a gente enxerga, a gente vê que é belo. Mas o ego, ele não quer sair dali. Ele sempre esteve naquela salinha fechada. Ele não sabe o que é o lado de fora. Mas cada vez a luzinha vai entrando mais e você começa a se deliciar por aquilo. Você começa a questionar, começa a querer entender. E você começa a abrir um pouco a janela, abrir mais um pouco, aí você abre um pouquinho a porta para a luz entrar mais. Mas você não quer que a luz ilumine aqueles aspectos da sua salinha, porque eles sempre estiveram ali. O que vai ser deles se a luz iluminá-los, né? O que vai ser da escuridão, que aquele lugarzinho da salinha sempre foi se a luz entrar. Mas até que em algum momento, depois de você questionar, estudar e ver, você entende que a melhor coisa é quando essa luzinha entrar por completo, iluminar toda a sala. E quando essa luz ela irradia toda a salinha, você vê que na verdade aquilo é o paraíso, né? Que você não está preso nessa sala, né? Isso é iluminação. E eu acho que isso que a RH nos propõe. Só um adendo a tudo isso, que é a questão do soltar. Um pouco em relação à história de Buda também. Eu acho muito interessante porque tem um vídeo do Hélio junto com a Mabel Cristina Dias, em que na entrevista da Ressonância ela fala que eles percorreram muito longe para ver que a resposta era muito simples. E é muito interessante porque Buda diz isso também, que ele, acho que não sei se todos conhecem a história de Buda, mas que ele saiu, ficou 30 anos fora e depois ele volta para casa. E quando ele volta para casa, Buda deixou a mulher grávida para trás. E ele fala que não era necessário que ele tivesse saído de casa por tanto tempo, mas foi só assim que ele conseguiu ter essa percepção do que é a realidade. E eu acho que a maior vantagem da ressonância para todos nós é que todos nós podemos chegar até a compreensão de como funciona o universo, que eu chamo de Dharma, mas pode se dar o nome de que quiser, Deus, Atom, Criador. A maior vantagem da ressonância é que você pode ter essa percepção, sem precisar então abandonar tudo, né? E eu acho que o sofrimento ele vem desse apego, sim.
né? O soltar que o Hélio tanto fala é porque a gente não quer soltar nossos parceiros, porque a gente tem apego a eles, a gente não quer soltar as situações porque a gente tem apego a elas, não quer soltar imóvel porque a gente tem apego. Mas quando você compreende que existe um mecanismo e cada um é uma peça e está funcionando perfeitamente, você consegue soltar, você consegue ter essa realização. E é possível você transferir essa informação para você, né? Olha a vantagem que isso é. Você pode expandir sua mente para entender isso, ser cada vez menos apegado, né? Fluir junto com o Dharma é ser feliz. E é o único caminho de felicidade, é fluir com Deus, é fluir no divino. É não se apegar a nada e ser feliz, né? E essa é uma das grandes vantagens da ressonância, também, ao meu ponto de vista, que é o soltar. Bom dia a todos. Eu fiquei pensando se eu ia realmente fazer o meu relato. Os resultados com a ressonância harmônica até aqui, porque eu estou num momento mais de introspecção. Mas esse grupo é um grupo de apoio, nós temos uma ligação e atendendo, né, ao chamado do José Augusto, eu vim fazer meu relato finalmente. Então eu vou começar dizendo uma coisa que eu não falei nesse grupo ainda, tá guardada aqui. Eu conheci o Hélio Couto. O Hélio Couto entrou assim na minha esfera de conhecimento, acho que em aproximadamente 2014, e pelo YouTube, ele caiu no meu colo no YouTube. Eu achei interessante, eu estava passando por um momento de crise pessoal, eu tinha me separado, um casamento de 35 anos, então eu estava na crise, né? E eu não entendi direito a proposta do Hélio Couto, mas aí eu achei interessante. Na época, uma filha solteira morava aqui comigo. Depois de morar sozinha, quando eu me separei, ela voltou a morar comigo. E fomos as duas conhecê-lo. E ele atendia em 2 lugares. Ele atendia lá no Mahatma, né, no Espaço Mahatma. E deu como um endereço da Paulista também. Aí eu achei mais fácil ir na Paulista. Eu moro em Campinas, sou campineira. Sou campineira não, sou paulistana, mas eu moro em Campinas há muitos anos. Então eu achei mais fácil eu ir na Paulista. Então marquei o horário, fui eu e minha filha. E era no Conjunto Bandeirantes, acho que é esse o nome, Conjunto Nacional, desculpa, Conjunto Nacional ali na Paulista. Então, marcamos o encontro, um café, e encontrei o Hélio, aí subimos, e qual a minha surpresa, porque eu pensei que eu ia numa sala dele, né? Ele atendeu a gente num outro espaço de café, um andar ou 2 acima, não lembro. Uma praça. Aí achei aquilo muito estranho. Falei, mas isso aqui é picaretagem, né? Esse cara não tem nem sala. Achei muito estranho, sabe? Mas eu já estava lá, o valor era alto. Na minha lembrança, ele cobrava R$500. Falei, bom, já tô aqui, minha filha, vamos que vamos. Aí conversei com ele
E daí ele me falou uma coisa que eu fiquei com o pé atrás. Quando eu falei que eu estava indo fazer lá, o que eu queria, quais eram meus objetivos e tal. Ele olhou para mim, bem sério, né? Porque ele é sério. Ele falou assim, comportamento reptiliano. Eu fiquei pé da vida, né? Mas tá bom, entreguei lá meu papelzinho, minha lista, era uma lista, né? Com os meus pedidos, paguei. E depois eu receberia, né? E como de fato eu recebi, o CD pelo correio. Mas eu fiquei com o pé atrás. Recebi certinho, tudo bonitinho, o CD. Eu e minha filha, recebi o mail dela e punha para tocar todos os dias, né? E interessante que ele falava umas coisas, diferente de hoje, que é só o som do mar. Tinha o som do mar, mas tinha o murmúrio dele falando umas coisas que eu não conseguia entender, mas ele resmungava ali naquele vídeo, naquele áudio. Tá bom, eu ainda fiz uns 2 CDs, mas eu não tinha entendido a proposta, não tinha entendido que a proposta era estudar, era um pensamento mágico mesmo, sabe? De uma solução externa. Não tinha entendido que a coisa é a mudança interna, né? Bom, aí chegou um momento que eu e minha filha falaram, não está acontecendo nada, vamos parar, porque é tão caro, né? Aí paramos, não fizemos mais. Enfim, que novamente em 2017, quando eu estava numa outra crise pessoal, bem mais séria, com acontecimentos bem mais sérios para mim na minha vida, eis que o Hélio Couto aparece na minha sugestão no YouTube, né, em 2017, anos depois, e assisti algumas palestras, aí fui pensando, aí resolvi fazer de novo, aí ele já tinha mudado, aí estava estruturado, como é que era o trabalho dele, o caminho das palestras, já não mais por CD, mas por áudio, né? Uma nova plataforma e tal. Enfim, eu comecei em agosto de 2017, logo em seguida eu entrei nesse grupo, que eu vi o depoimento do José Augusto no canal dele, e assisti vários depoimentos na época, né? E entrei nesse grupo e esse grupo vem me apoiando durante todo esse tempo, né? Então esse foi meu início de história com o Hélio Couto. E o que eu pedi? Pedi algumas coisas, muita coisa. O primeiro pedido dessa nova fase, e pedi coisas a mais do que eu era capaz de estudar, e eu fui compreendendo, fui adaptando os pedidos, mas é uma coisa que eu achei bem interessante, é que é colapsar, né? Assim, pensou com sentimento, a coisa materializa, acontece muito rápido, muito rápido. E eu me assustei com algumas coisas, porque algumas coisas que eu pensei com sentimento, e foi sentimento de raiva na hora assim aconteceu, rapidamente aconteceram algumas coisas, e eu passei a ter mais cuidado com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com os meus desejos, porque realmente ficou muito rápido isso. Pensou, sentiu, aconteceu, sabe? Então, aprendi a ter cautela. De positivo, é isso, essa compreensão. E um crescimento pessoal
contínuo, na compreensão das coisas da minha vida, na compreensão das pessoas que fazem parte da minha vida. E assim, o que é difícil para mim, é soltar algumas situações e algumas pessoas que aconteceu, né? Aconteceu pela ressonância. Alguns saem da vida da gente e outros entram, né? Como precisou sair da minha vida uma pessoa muito importante, é bem difícil para mim soltar esse assunto. Eu estou conseguindo devagar, não vou falar que eu soltei tudo não, mas estou caminhando. Então, o ponto principal, assim, positivo, é que na hora de responder aquele questionário, cada onda que a gente pede, o meu compromisso comigo mesmo foi assim: eu não vou desistir. Se tem alguns pontos que estão difíceis e complicados, eu não vou desistir, porque vem se resolver, né? Vem se resolver. E é com trabalho, estou limpando antimatéria, que é o que o Hélio fala, né? Tem que limpar a antimatéria. Eu sei que está limpando, é visível isso, é compreensível para mim isso. E eu vou prosseguir, eu vou continuar. Então, isso foi vem sendo um ponto bem positivo, com ressonância, de não desistir mesmo. Nesse grupo teve um momento assim, que se discutiu, a ressonância é por quanto tempo? Para mim, vai demorar um tempo ainda fazendo ressonância, porque eu sei que eu estou limpando algumas coisas que são necessárias, né? Então, é tirar o velho para entrar o novo. Isso é preciso. Sintomas, né? Sintomas assim físicos. Eu senti sim. De vez em quando ainda sinto. Bem interessante. Senti a onda entrando. O João comentou isso, né? Senti mesmo. Senti a onda entrando, senti nos chakras, principalmente o chakra coronário chegar. Senti a onda chegando. Senti no chakra do coração. Então, alguma coisa mexe realmente, não é imaginação, sente mesmo, muito interessante. O meu compromisso com a ressonância é de não deixar de tocar onda, né, de dar o play. Alguns dias eu esqueço, alguns dias não é possível, mas muito pouco, muito pouco. É um compromisso, porque quando eu coloco para tocar onda, eu nunca quis pedir à distância, ativação à distância, para ter esse compromisso com essa ferramenta. Então, de tocar e de saber que eu estou fazendo um trabalho comigo mesma, estou me ligando a um trabalho espiritual para crescer, né, espiritualmente. É isso, esse grupo é um grupo de apoio, de alguma forma nós temos uma ligação, essa ligação é forte, porque pessoas entram e saem desse grupo e eu percebo que vão ficando as pessoas que de alguma forma têm uma ligação. E nesse momento que eu estou podendo falar, é isso. Então, sou grata por esse trabalho, por essa ferramenta, por ela ter chegado até mim. Não sei qual a minha ligação com o Hélio Couto, além de estar usando essa ferramenta, porque eu acho que quando essa ferramenta da ressonância harmônica chega até nós, tem alguma coisa a mais. Eu não sei explicar o que é, mas eu sinto que tem alguma coisa a mais. Existe uma ligação maior entre as pessoas que usam essa ferramenta e o Hélio Couto. Eu não sei o que é,
mas é como eu sinto, uma coisa que eu não sei definir. Então eu vou continuar mais um tempo, até eu sentir que deu, e desejo a todos nós que fazemos uso dessa ferramenta, que possamos fazer um bom uso, né? Usufruir bem dessa ferramenta. E o objetivo é a nossa evolução, é acelerar a nossa evolução espiritual, porque ela é natural, né? Mas é encurtar o caminho, né? É acelerar o processo. É isso que eu sinto que acontece com o uso da ressonância harmônica, né? É isso, espero que possa auxiliar alguém, principalmente no cuidado com o pensar, o sentir e o concretizar, porque é real isso, né? Então, nós temos responsabilidade sobre o que pensamos, o que sentimos e o que colapsamos. Um abraço a todos.